Todos muito bem-vindos à nossa casa, também os internautas. E vamos ler a página que certamente já está conosco. É uma página que foi retirada do livro Conduta Espírita, é de André Luiz, o autor espiritual, a psicografia do nosso Valdo Vieira. Tem como título a página Perante a Mediunidade. E nos diz assim André Luiz: reprimir, isso perante a mediunidade, né? Reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade, o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos. O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural. E o médium é um ser humano como qualquer outro. Certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence. Não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido. Precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade. Os médiuns são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem. Por nenhuma razão elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele, lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear. Para nós, todo bem puro e nobre procede de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Ainda mesmo premido por extensas dificuldades, colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da Terra. A mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo. Conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos. Há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura. Prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas, esquecendo espinheiros e pedras do vale humano para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos cimos da vida. Desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade. André Luiz. Então, após esta página esclarecedora, que nos chama a atenção para pontos importantes, vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, estamos todos reunidos neste instante, Jesus, para a nossa reunião em torno de O Livro dos Médiuns. Este livro tão importante para todos nós, pois todos nós somos médiuns. Porque através dele temos a oportunidade de nos esclarecer em relação a esse tema tão importante que é a mediunidade. É muito importante, Jesus, que saibamos, que compreendamos o que vem a ser a mediunidade. Por isso, te agradecemos essa oportunidade e te pedimos que abençoe a nossa Lúcia Ventura, que fará o estudo sobre o assunto, e a nossa Aline, que no momento do passe falará sobre o Evangelho.
abençoa-nos a todos que aqui estamos, Mestre querido, e que seja então em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como nós já colocamos, às segundas-feiras, estudamos o livro dos médiuns. E hoje, a nossa Lúcia falará sobre o capítulo 16, que trata dos médiuns especiais, aptidões especiais dos médiuns. Ela falará sobre os itens 185 a 188. Nós vamos ler assim um trechinho para que depois ela traga para nós as explicações necessárias. O item 185 nos diz assim: além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam de médiuns especiais e que possuem aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância, mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele incontestavelmente uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que com uma outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas, e entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de uma ordem mediana, pois tendo chegado a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para este um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e em que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Nós vamos interromper aqui o texto e vocês podem complementar em casa, e a nossa Lúcia, então, vai trazer para nós os seus estudos. Que Deus a abençoe. E vamos envolvê-la com o nosso carinho. Desculpe aí, Lúcia. Que a paz de Jesus e dessa espiritualidade amiga possa nos envolver, nos amparar no estudo que vamos fazer hoje. Então, como já foi dito pela nossa amiga Miriam, hoje a gente inicia o capítulo 16, que é dos médiuns especiais, e na verdade esse capítulo, Kardec vai trazer para a gente um quadro sinótico das várias modalidades de mediunidade, tá? Então, primeira coisa, o que é um quadro sinótico, né? É um quadro resumido, só que alguns companheiros mais antigos montaram esse quadro numa folhinha, e quando a gente está nos cursos, quando chega essas aulas, porque é dividido em 2 aulas ou 3, agora não me lembro bem, mas é um capítulo que é dividido em pelo menos 2 aulas, a gente distribui o quadro numa folhinha, né? Só que Kardec, ele, em vez de fazer o quadro como a gente tem e distribui, ele foi colocando por itens dentro do capítulo. Só que antes de colocar esse quadro sinótico, que é um olhar do conjunto de mediunidades, a gente poderia dizer assim, né? Com esse quadro a gente olha as várias possibilidades mediúnicas, de uma forma resumida. Ele vai trazer algumas
algumas explicações primeiro. Então, o que a Miriam começou a ler é justamente essas explicações que antecedem o quadro sinótico. No estudo de hoje, a gente vai pegar só o primeiro pedacinho do quadro sinótico. Ele depois vai ser trabalhado nas palestras posteriores, né? Então, o que Kardec ele começa logo dizendo para a gente? Primeiro, que existem, assim, possibilidades infinitas de mediunidade. Então, ele já deixou sinalizado que, embora ele fosse listar as mediunidades que ele teve contato, as possibilidades mediúnicas que ele teve contato, que podem aparecer outras, porque há matizes infinitos, há possibilidades infinitas. E por que existem possibilidades infinitas? Aí ele vai dizer assim, olha, porque existem elementos aí, que são elementos pensantes, que têm vontade, que têm conhecimento, que têm moralidade, que é o espírito comunicante e o médium. E dentro dessa, digamos, conjugação, né, dessa inter-relação, podem surgir possibilidades infinitas. E aí ele começa falando sobre as aptidões especiais ou particulares dos espíritos. Então ele já começa sinalizando para a gente, olha, por que tem várias possibilidades mediúnicas? Porque o espírito comunicante, ele já viveu N existências, ele tem os seus conhecimentos, ele tem a sua moralidade. E a velha história, né? A gente só pode dar daquilo que a gente tem. Então, o comunicante, ele só vai poder trazer uma informação, uma explicação, um consolo, se ele já tiver conquistado isso. Aí Kardec diz assim, isso é para os espíritos medianos. E nós estamos mais ou menos enquadrados também nesses medianos, né? Porque nós somos espíritos, só que encarnados. Então ele diz, ó, para esses espíritos medianos, eles vão dar comunicações preferencialmente sobre os temas que eles têm mais conhecimento, mais condição de falar, que eles têm essas aptidões particulares. Então, se o espírito foi poeta em uma ou várias encarnações, para ele vai ser mais fácil trazer uma comunicação sob a forma de uma poesia. Se ele foi médico em uma ou mais encarnações, para ele é mais fácil tratar de assuntos ligados à saúde e à doença, não é? Porque ele foi médico, ele tem esse conhecimento. Se foi um espírito que, pelas experiências diversas que viveu, esteve sempre à volta com problemas de relacionamento, conflitos entre as pessoas, para ele vai ser mais fácil falar sobre essas questões de convivência. Se foi um espírito que, por encarnações, esteve preocupado com as questões filosóficas, para ele é mais fácil falar sobre filosofia. Lá no livro Os Mensageiros, André Luiz fala de um espírito que está há mais ou menos 700 anos ligados às questões do magnetismo. Então, para ele, é fácil falar sobre magnetismo ou estar se manifestando em mediunidades ligadas ao magnetismo, como, por exemplo, o passe de cura, né? Que nós chamamos aqui de passe de cura, o tratamento espiritual. Então, a gente vê que vai ter essa preferência do espírito.
Mas Kardec diz assim, só isso não basta. Tem também a preferência, o conhecimento, a moralidade dos médiuns. Então, se o médium é médico, fica mais fácil a ligação com o espírito que trabalhou na área da medicina. Por quê? Porque ele tem um arquivo mental que facilita a comunicação. Se o médium, ele gosta de literatura, tem um gosto, uma sensibilidade especial para a poesia, para ele vai ser mais fácil captar as ideias de um espírito que foi poeta e trazer uma comunicação na forma de poesia. Mas isso não é absoluto, que Kardec também coloca no correr do texto, né? Então, por que isso é importante para a gente, de forma prática? Porque Kardec vai dizer assim, olha, a natureza da comunicação tem relação com o grau evolutivo do espírito. Então, isso já vai remeter a gente, em vários momentos do Livro dos Médiuns, e na nossa vida mesmo, ligada à casa espírita, à mediunidade, a avaliar a natureza das comunicações. Isso foi o capítulo 10 do Livro dos Médiuns, a natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias e instrutivas. Kardec, obviamente, quando coloca lá na Revista Espírita e no Céu e Inferno, ele vai colocar comunicações sérias e instrutivas para a gente. Mas mesmo nessas comunicações sérias e instrutivas, a gente pode depreender que alguns dos espíritos que comunicaram, na verdade, num primeiro momento, tiveram o quê? Uma comunicação grosseira ou frívola. Mas, pelo trabalho da espiritualidade, pelo trabalho de Kardec, mesmo aquelas comunicações grosseiras e frívolas chegam até nós de uma forma burilada para que sirvam para a nossa instrução, para o nosso aprendizado. Não é? Porque quando a gente tem lá no Céu e Inferno o espírito de Castelnaudary, que é um espírito violento, que está há não sei quantos séculos preso na casa, que não deixa ninguém morar na casa, que quando alguém tenta morar na casa, ele promove os fenômenos físicos, ele dá a bofetada. A gente vai achar que ele chegou de mansinho lá na reunião mediúnica na Sociedade Parisiense? Não. Ele chegou com raiva, ele chegou, digamos, feroz. Mas a espiritualidade que estava ali assessorando os médiuns, Kardec, vão fazer com que ele modifique aos poucos os seus sentimentos, pelo trabalho da prece, do esclarecimento, e quando Kardec coloca lá na Revista Espírita, porque o caso é relatado tanto na Revista Espírita quanto no Céu e Inferno, quando é colocado para a gente, Kardec já coloca de uma forma que sirva de instrução para a gente. Então, a gente vê aí esse cuidado que Kardec tem em nos alertar sobre a natureza da comunicação. Vamos prestar atenção à linguagem do espírito. Vamos prestar atenção ao que o espírito está escrevendo, como ele está escrevendo, o que ele está falando, o que ele está orientando, o que ele está reforçando, o que ele está tirando, né, ou escondendo. Então, esse é um ponto, né? E aí, como a gente falou, esses espíritos medianos, eles vão ter uma preferência, de modo prático, dentro da casa espírita. A gente escreve para o receituário mediúnico. Agora está menos, mas há uns anos atrás, quando o nosso querido Altivo ainda era encarnado, as pessoas escreviam e quando iam entregar para a gente, que agora o sistema também está mudado, né? Elas diziam assim, mas eu quero a resposta do Dr. Hermann. E depois vinha a resposta
de Paulo Bezerra, de S. Caramurum, de João, e algumas pessoas voltavam para a gente aborrecidas. Mas eu queria a resposta do Dr. Erma e veio a resposta do espírito tal. Por quê? Porque se esses espíritos medianos e esses nossos amigos espirituais já são de medianos para bom, né? Não é o nosso mediano, é um mediano para bom, eles vão responder de acordo com esse aspecto do conhecimento e da moralidade que mais lhe tocam, que eles mais têm facilidade. Então a gente vai ter o S. Caramurum falando, respondendo receituários sobre mediunidade. A gente vai ter Vitor respondendo, são os espíritos, tá? Vitor respondendo sobre questões de saúde. Agostinho sobre questões de saúde e agora mais especificamente sobre questões da casa, do corpo mediúnico. Nós vamos ter João, Paulo Bezerra respondendo mais sobre as questões de relacionamento, de convivência. E aí, particularmente, eu vou falar assim, né? Amo de paixão as comunicações de João, porque tem um acolhimento, um abraço espiritual quando a gente pega para ler, que é diferente de todos os outros. Vi aqui o balançar de cabeça, né? Porque é. Então, olha só, é a especialidade, digamos assim, do espírito. Falar de uma maneira que acolhe a pessoa que está sofrendo lá com seu problema de relacionamento. Então, o espírito vai responder de acordo com a sua especialidade. Quando o espírito já se elevou de tal maneira, aí ele já não tem mais especialidade. Ele fala de qualquer coisa, né? Ele pode falar de qualquer coisa. Aí, por exemplo, nós temos Emmanuel, que ainda não é o espírito puro, mas que já está bem mais acima. Aí ele escreve, né, ou escreveu, melhor dizendo, ele escreveu um Paulo Estevão, há 2000 anos, Ave Cristo, com minudências de fatos históricos. O mesmo Emmanuel escreve o livro Seara dos Médiuns, que são orientações riquíssimas para quem é médium, para o trabalho mediúnico. Ele escreve o livro O Consolador, que tem questões filosóficas e científicas. Ele tem a série de livros que todos nós conhecemos, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, que embora tenha assim umas especificidades, né? O Vinha de Luz, que está sendo estudado agora na quarta-feira à noite, né, no comentário, tem um viés mais também ligado às questões de relacionamento, tem um que puxa mais para as questões mediúnicas, mas ainda assim, são mensagens o quê? Extremamente consoladoras e que nos incentivam. Vai, caminha, segue adiante. Olha, tem o problema? Tem, mas você consegue. O problema não está aí à toa. Vamos embora. Os espíritos estão do teu lado, confiando em você. Segue adiante. Não é? Então, é um espírito que, pela elevação moral, já pode falar, tratar, dar comunicações de diversos assuntos, né? E aí a gente vai seguindo com as reflexões de Kardec, com as orientações que ele nos traz antes do quadro sinótico. E aí ele diz, ao lado dessas aptidões dos espíritos, tem as aptidões do médium. Então, se a gente, mais adiante ele vai até dizer assim, que não basta ter um médium para ter boas comunicações. E aí ele fala assim, olha, para ter boa comunicação precisa de um bom espírito. Para ter um bom espírito precisa ter um bom médium. E junto do bom médium precisa que a intenção de quem está interrogando
seja boa, seja séria. Então, é um conjunto, né? Então, tem as aptidões do médium. É necessário que minimamente a gente conheça esse médium. Eu vou fazer uma pergunta à espiritualidade com o primeiro médium que chegar na minha frente? Como se diz na gíria popular, que eu nunca vi mais gordo nem mais magro? Não posso. Eu tenho que saber quem é esse médium. Que tipo de vida ele leva? E aí, sabiamente, André Luiz nos traz essa página, que fala aqui que o médium precisa ter o seu trabalho profissional, que ele não pode viver da mediunidade, que tem a questão do elogio, que ele não pode se deixar levar, porque o trabalho é da espiritualidade, o médium é um instrumento, não é? Que o intercâmbio é alguma coisa natural, não é nada de sobrenatural, de maravilhoso. Então, André Luiz nos traz aqui orientações preciosas também para a gente avaliar quem é esse espírito e quem é esse médium. E aí, tem um detalhezinho que Kardec diz assim, que o médium ele é um instrumento mais ou menos flexível e com qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, o que Kardec está dizendo para a gente? Que nós, encarnados, com o nosso olhinho, com o nosso ouvido, com o nosso raciocínio, não vamos conseguir entender ainda determinados mecanismos que ligam um espírito a um médium. Repetindo, ele diz, com qualidades particulares que não podemos apreciar. Aí, por comparação, Kardec dá o exemplo lá do violino. Tem lá 10, 15, 20 violinos. Uma pessoa leiga, que não entende nada de música, vai olhar, violino, qualquer um serve. Não é? Mas se chega um músico já tem um outro olhar, já aprecia, já avalia de uma forma diferenciada. E se o músico for o violinista, já começa a separar logo de cara, né? Tal marca é boa, tal marca não é boa. Essa vai, essa não vai. Essa aqui é mais ou menos. Depois ele pega lá os bons, só de tocar um pouquinho, ele... esse está afinado, esse não está afinado, esse aqui está legal, esse ali não está legal. Então, para quem é o especialista, e nesse caso são os espíritos, né? Os comunicantes, tem um quê que a gente encarnado não consegue ainda avaliar, mas que eles percebem, e por esse quê, eles muitas vezes vão escolher com quem eles querem, ou melhor, através de quem eles querem se comunicar. É quando Kardec também vai falar da questão da simpatia. Então, tem 5 médiuns que o espírito pode se comunicar. E aí ele vai ver, além desse quê, né, que a gente não consegue saber, ele vai ver, mas olha só, esse médium aqui, eu já convivi com ele lá 3 encarnações atrás, então a gente já tem aí um entendimento, uma vivência, um afeto. Com esse aqui vai ser mais difícil, porque embora exista essa sintonia, digamos assim, mediúnica, mas ele ainda tem algumas questões que me causam, né, uma repulsa. Aí André Luiz, André Luiz é muito bom, né? Eu sou péssima para gravar, mas eu acho que é nos domínios da mediunidade, que tem lá um capítulo que André Luiz vai mostrando para a gente. O espírito tem que se comunicar na reunião mediúnica, mas um médium comeu demais, está lá empanturrado, quase não consegue ficar acordado para o trabalho mediúnico. O outro teve lá os encontros amorosos, aí está com a cabeça ainda a 1000, com um relacionamento afetivo. Então, olha só. Aí o espírito ele tem que escolher. Opa, quem está em melhores condições? Com quem eu simpatizo mais?
E isso não é difícil da gente entender, essa questão da simpatia, se nós pensarmos em nós mesmos, né? Ah, eu estou com um problema muito sério. Tem pessoas, me desculpem o termo, mas tem pessoas alopradinhas que falam para qualquer pessoa, né? Encontra no meio da rua, já sai falando do seu problema. Mas a pessoa que é um pouco mais ajuizada, o que ela faz? Ela escolhe também. Preciso desabafar, preciso falar desse meu problema. Vou escolher quem? A Aline, que é minha amiga. A Miriam, que eu conheço há muito tempo, que eu sei que é uma pessoa séria, que não vai ficar espalhando as coisas por aí. Então é fácil da gente compreender que o que a gente faz aqui encarnado, o desencarnado também faz em relação à mediunidade. Ele vai escolher o espírito, ou melhor, o médium, que esteja mais de acordo com o que ele quer comunicar e aquele que ele simpatiza mais, que está em melhores condições para a comunicação, né? E aí, no item 186, é aquele que eu já até rapidamente falei, né? Que não basta a gente ter um médium. Ah, encontrei um médium, então vou ter uma comunicação maravilhosa. Ah, você é médium, me dá notícias da minha avó. Ah, me dá um passe porque eu estou passando mal. Aí Kardec diz assim, ó, nananina não. Não é assim. Presta atenção. Toma cuidado. Porque para esse médium estar acompanhado de um bom espírito que possa realmente auxiliar, tem uma caminhada aí. A gente avaliou a caminhada? A gente conhece o médium? A gente conhece os espíritos que o estão assessorando? Então, se eu, desculpem o que eu vou falar agora, mas se eu coloco uma plaquinha lá na porta da minha casa, atendo de 8 da manhã a 8 da noite, que espírito que está me acompanhando? Que espírito elevado pode ficar lá de plantão na porta da minha casa, 12 horas esperando para ver se vai alguém lá bater, para pedir alguma coisa, para receber um socorro? Espírito elevado, espírito bom, espírito mediano, como Kardec colocou aqui para a gente, tem agenda, tem horário. Ele não está à mercê dos nossos caprichos. Ele estabelece com o médium, com a instituição, um horário de trabalho mediúnico, que não é de 12 horas. Não é? Porque ele tem outras coisas para fazer no mundo espiritual. Então, conhecemos alguém que é médium. Ah, ele falou alguma coisa do meu passado. Ele previu alguma coisa para o meu futuro. Ele me deu um conselho para o problema que eu estou vivenciando agora. Coloca o pezinho atrás. Primeiro vai saber quem é esse médium. Vai saber que avalia a comunicação para ver se o espírito tem alguma confiabilidade. Então vocês estão percebendo o cuidado de Kardec, porque a gente, muito naturalmente, a gente quer saber o médium de cura, o médium da psicografia, o médium de materialização, o médium disso, o médium daquilo. Aí Kardec diz assim, antes da gente falar sobre essas coisas, vamos primeiro avaliar. Depois que a gente avaliar quem é o espírito, quem é o médium, qual é a intenção do comunicante, aí a gente começa a pensar na mediunidade. Ele nos ensina a raciocinar e ser mais precavido em relação a essa comunicação com o mundo espiritual. No sábado antes do carnaval, ou melhor, sábado do carnaval, que agora o povo já considera o sábado como carnaval também, né? Se não me engano foi Dr. Erma mesmo, que deu a comunicação aqui à noite, e no meio da comunicação ele falou
em relação ao carnaval, mas que para mim me soa como uma advertência além do carnaval, né? A necessidade da prece, da prudência e da vigilância. Então, para mim, nas questões mediúnicas, a prece, a prudência e a vigilância são fundamentais. Não é? Bom, mas aí seguindo, Kardec ele vai então falar, né, resumidamente, que esses são os 3 elementos essenciais para uma boa comunicação. Não é para uma comunicação. Uma comunicação vale qualquer coisa, né? Mas para uma boa comunicação, bom espírito, bom médium e uma intenção verdadeiramente séria. Né? Um objetivo realmente válido para aquela comunicação. E aí Kardec ainda coloca lá, com outras palavras, que os espíritos leem o nosso pensamento. E isso é interessante. Também lembrando aqui de vivências da casa, a gente lembra de uma comunicação que foi dada num dia de finados por uma companheira que trabalhou no receituário mediúnico na parte de recepção, né? Não era médium psicógrafa, era médium que ficava ali recebendo e entregando o receituário mediúnico. E ela falava de como existia uma equipe no mundo espiritual que trabalhava para não deixar chegar a tempo determinadas pessoas com determinadas consultas que não tinham boas intenções ou que estavam mais para curiosidade, para brincadeira, e como eles trabalhavam para que outros companheiros conseguissem chegar a tempo de entregar o receituário mediúnico, porque eram solicitações realmente sérias, a pessoa realmente estava muito desnorteada com o problema, queria realmente encontrar solução, estava aflita. Então a gente não imagina isso, né? A gente está aqui encarnado, às vezes até dentro da tarefa. Na época eu ajudava justamente nessa parte da recepção, e aquilo para mim foi assim, né, uma verdadeira revelação. Essa equipe imensa que trabalha para que alguns cheguem a tempo na casa espírita e para que outros nem cheguem a tempo na casa espírita. Porque eles avaliam a nossa intenção, o nosso pensamento. Caso clássico dentro da literatura espírita, o nosso querido Eurípides, quando começou a saber alguma coisa sobre espiritismo, que ele foi lá, estava se dirigindo para a reunião mediúnica junto lá do tio, ele foi pensando, se essa história toda é verdadeira mesmo, eu quero que algum espírito elevado responda os meus questionamentos, as minhas dúvidas sobre o Sermão da Montanha. No caminho, ele foi pensando sobre a dúvida dele. E quando ele chega lá, se não me engano é João Batista, né? O espírito João Batista, que responde. João Evangelista, né? Batista não, Evangelista, isso mesmo. João Evangelista, que efetivamente responde. Então, olha só, muitas vezes a gente não se dá conta que a gente está vindo para a casa espírita, ou a gente está na casa espírita, e o plano espiritual está fazendo essa avaliação toda. Do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas condições, se a gente é médium. André Luiz vai falar lá do psicoscópio, né? Que justamente faz essa avaliação no médium, que vai para o trabalho mediúnico. Então, quantas informações importantes para que a gente possa ser médium ou se utilizar da mediunidade de alguém com seriedade, de forma produtiva, que realmente esteja de acordo com a lei de Deus. E aí Kardec então vai começar o quadro sinótico. Depois que ele faz todas essas advertências, orientações, é que ele começa no quadro sinótico. Aí ele diz para a gente que esse quadro sinótico começa lá na 187, tá? Então,
185 e 186, que nem são itens pequenos, né? Ele vai dando essas orientações. Aí no 187 ele começa no quadro sinótico. Ele diz assim, ó, existem duas grandes categorias de médiuns. Médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos inteligentes. O que é o médium? Porque aí ele dá uma explicaçãozinha rápida, até porque alguns já foram trabalhados antes, em capítulos anteriores. Então, médios de efeitos físicos já foi trabalhado lá no item 160. Médios de efeitos intelectuais foi trabalhado no item 133. Então, ele dá a definição rapidinha, só para a gente lembrar. Ele vai dizer que os médios de efeitos físicos são aqueles que podem produzir manifestações materiais, ostensivas. Ou seja, que dá para todo mundo ver, todo mundo ouvir. Então é a pancada, é o ruído, é o objeto que se movimenta, que foi o que Arthur Conan Doyle chama lá na história do espiritismo da invasão organizada. Começam a acontecer esses fenômenos físicos nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, em Portugal, em vários pontos do planeta, para chamar a atenção. Então, começa com os fenômenos físicos. Para que os fenômenos físicos aconteçam, precisa de um médium de efeitos físicos. Não é qualquer médium que vai produzir um efeito físico. Existem médios, digamos, específicos, particulares, especiais para o efeito físico. E os efeitos intelectuais ou inteligentes são aqueles que podem, com mais facilidade, receber e transmitir comunicações de uma forma mais constante, continuada, que era muito o que Kardec fazia, primeiro nos grupos espíritas, nas casas, que faziam as reuniões mediúnicas, e depois na sociedade parisiense. Um espírito vinha, dava uma comunicação, e a gente vai ter isso lá bem no céu e inferno mesmo, né? Dava uma comunicação. Eles orientavam, ajudavam da maneira que podiam, mas em outra reunião mediúnica eles chamavam de novo o espírito. E agora, como é que você está? Melhorou? Precisa de mais prece? Vamos fazer assim? Pensa nisso. Tem espírito que, quando a gente estuda o céu e o inferno, né, tem espírito que Kardec coloca no céu e inferno 3, 4 comunicações do mesmo espírito, para mostrar todo esse trabalho com a espiritualidade, com esses espíritos sofredores, a orientação, o como o espírito mudou, não é? Então, são esses médios de efeitos intelectuais ou inteligentes. Dá para estabelecer uma, digamos, conversa. Não uma conversa como nós, digamos, mais ou menos estamos fazendo aqui, mas como se fosse um correio, né? Uma conversa de correio. Eu mando a comunicação, recebo a resposta, daqui a pouco eu mando outra comunicação. Então, dá para estabelecer esse intercâmbio entre as partes. E aí, no item 66 do Livro dos Médiuns, é bastante interessante. É um capítulo pequenininho que fala sobre manifestações inteligentes. E Kardec vai nos dar a seguinte definição para as comunicações inteligentes. Porque se o médium é de efeito intelectual ou inteligente, as comunicações vão ser inteligentes. Mas ele diz assim no item 66, para que uma manifestação ou comunicação seja inteligente, não é necessário que ela seja eloquente, espirituosa ou erudita. Basta que ela prove ser um ato livre e voluntário, que exprima uma intenção ou responda a um pensamento. Responder a um pensamento, a gente já contou até a situação lá, o fato, com Eurípides, né? Mas o que Kardec está colocando para a gente nesse item 66? Que às vezes a gente quer a comunicação
inteligente ou intelectual é só a comunicação que o doutor Herman, ou Agostinho, ou Fernando dão para a gente aqui no final da reunião de quarta-feira à noite ou de sábado à noite. A comunicação inteligente é só o receituário mediúnico ou as obras literárias. Não. A comunicação inteligente, a manifestação inteligente, é sempre que a gente conseguir perceber. E isso existe sempre, não tem como. Tanto que Kardec depois vai colocar que é difícil estabelecer até onde é um efeito físico e um efeito intelectual. Porque em todo efeito intelectual tem algum efeito físico e em todo efeito físico tem algum elemento intelectual. Porque o espírito ele pode estar mexendo lá a mesinha, o copinho, o objeto, mas ele tem uma intenção. O que ele está querendo quando ele movimenta aquele objeto? Assustar a pessoa? Dizer que ele não morreu, que ele está vivo e que está ali presente? Dizer que a pessoa tem mediunidade que ela precisa e procurar o lugar onde ela possa estudar e trabalhar, né? Estudar a mediunidade e trabalhar com a mediunidade. Então ele mexeu o objeto, não foi por nada. Ele tem um objetivo. Esse objetivo demonstra aqui o ato livre e voluntário, que exprima uma intenção. Então Kardec até isso ele diz para a gente, é difícil separar. Lógico que tem coisas que são mais efeitos físicos. Precisa de um médium de efeitos físicos que tem um fluido especial para isso. E outras são mais efeitos inteligentes e intelectuais. Mas os dois estão sempre em contato. Tem sempre um pouco de cada um, não é? E aí, em relação a esse efeito inteligente, quando nós estudamos há pouco tempo aí o encontro de mediunidade, que foi do ano passado, né? Que a gente falou muito da história das irmãs Fox. Em determinado momento, estava só o efeito físico, pancadas, barulhos, ruídos, na porta, na mesa, no quarto. E aí, num momento, a menina mais novinha, ela chega para o espírito e fala assim, se você realmente é um ser inteligente, ela não falou com essas palavras, obviamente, né? Mas ela fala, se você é um ser inteligente, dá tantas pancadas quanto o meu movimento. E ela só mexeu o dedinho. E quantas vezes ela mexeu o dedinho, o espírito deu as pancadas. Então isso já prova esse ato livre e voluntário que exprime uma intenção. Perceberam? Então, às vezes, o efeito inteligente, que é produzido por um médium inteligente, não vai ser uma comunicação de uma página inteira, mas vai ser simplesmente digamos, dizer, realmente estou aqui com você. Através de um movimento que a gente combine. Se você é minha avó, copinho vai para um lado. Se você não é minha avó, o copinho vai para o outro. Já seria o efeito inteligente junto com o efeito material. E aí a gente tem que ir acabando, que a hora está chegando, né? Aí Kardec continua no item 188 com a segunda parte do quadro sinótico, em que ele fala que dos gêneros comuns a todos os médiuns, a todas as mediunidades. São os médiuns sensitivos, os médiuns naturais inconscientes ou involuntários e os médiuns facultativos ou voluntários. Por que é comum a todo mundo? Né? Todo mundo que é médium, como lá o item 159 nos falou, né? Aquele que apresenta o fenômeno com frequência, de forma ostensiva, caracterizada e tal e coisa. Então, o médium ele vai ter 3, digamos até fases.
embora não seja necessariamente numa sequência, que é o médium sensitivo. Ou seja, existe no médium, por causa da mediunidade, uma percepção, uma sensibilidade que o permite registrar que naquele momento um amigo espiritual, um espírito sofredor, um espírito qualquer que seja, está junto a ele. Isso é comum a todos os médiuns. A gente vai falar, deu um arrepio, deu um tremor, veio uma coisa na minha cabeça, deu uma dor no estômago. Não tem marca determinada, né? Cada médium vai ter o seu registro aí. Mas vai ter essa sensibilidade, que não é uma sensibilidade orgânica. Não é a sensibilidade do frio porque existe um ar-condicionado, ou do calor porque está um sol de 40 graus. É uma sensibilidade espiritual, ligada à mediunidade, que permite registrar essa presença de um espírito. Conforme o médium vai estudando, vai trabalhando, ele pode apurar essa sensibilidade, até o ponto de determinar, é o espírito que está sobre a forma de um homem, que está sobre a forma de uma mulher, de uma criança, que está sofrendo porque desencarnou com tal problema. Então essa percepção, essa sensibilidade, ela pode até se apurar num grau que vai já determinar outras possibilidades mediúnicas. Os médiuns naturais, inconscientes ou involuntários, os nomes já dizem, né? A pessoa não sabe que é médium. Se ela não sabe que é médium, o fenômeno acontece e muitas vezes ela não se dá conta que ela mesma é que está ajudando a produzir o fenômeno. No livro dos médiuns, capítulos anteriores, que vocês já viram em palestras, né? Tem lá o espírito da rua Noyer, que ele joga pedras na janela da casa. A empregada fica desesperada. Só que a própria empregada é que dá um médium de efeitos físicos que doa o fluido para ele poder jogar as pedras. Então a empregada era a médium natural, inconsciente, involuntária. Ela participava do fenômeno sem saber que fazia parte, né? E os médiuns facultativos ou voluntários são aqueles que a gente pode dizer assim, estão sentadinhos aqui, né? Já sabem que são médiuns. Então já se predispõem a usar a mediunidade de uma forma mais adequada, estamos falando na casa espírita, obviamente, né? Dentro de um horário certinho, de um dia certo. Aí nesse dia, nesse horário, o médium diz assim, olha, espiritualidade amiga, pode usar o meu fluido, pode usar o meu corpo, porque agora eu sei que estou dentro de uma situação segura, equilibrada. Então é um médium facultativo. Ele sabe que tem a mediunidade e ele ajuda no processo, porque muitas vezes também a gente acha assim, o médium, o espírito vem, toma um médium e o médium não tem consciência, as pessoas gostam muito de falar isso, né? Sou médium inconsciente. O espírito toma assim, faz o que quer? Não. Dentro da doutrina espírita, pelo menos, não. Então, os médiuns conscientes, voluntários, eles têm o dia, o horário do trabalho, eles se colocam à disposição da espiritualidade e eles têm uma participação ativa nesse trabalho. Eles estão, digamos assim, são cooperadores, coparticipantes do processo. O espírito não faz o que ele quer, porque o médium também está ali participando. E aí, nesses últimos 2 minutinhos, tá? Desse livro aqui,
tem um texto que eu estava lendo até para outra palestra, e aí eu achei um texto bastante interessante. Não vai dar tempo de ler por causa do horário, mas quem tiver esse livro, Reportagens de Além Túmulo, pode procurar a lição 3, que é a vidência esquecida. Então, o que traz esse texto para a gente? Um companheiro que frequentava uma casa espírita, né, Benício, e até participava de algumas tarefas dentro da casa. Só que ele estava muito triste, muito magoado, porque ele não tinha essa mediunidade, né? Ele não via espírito, ele não ouvia espírito, né? E aí ele cada dia estava mais acabrunhado, mais triste, até que uma certa noite, ele é levado ao plano espiritual, junto ao seu benfeitor espiritual ligado à mediunidade. E ele começa a reclamar, né? Ah, mas eu queria ver os espíritos. Aí o espírito, né, o benfeitor diz assim, ué, mas você por acaso está cego lá nessa sua encarnação? Você não vê as pessoas, né? O tempo todo que necessitam de apoio, que não sei o que, você não está... Ah, mas eu queria ver os benfeitores espirituais. Ué, mas você está esquecendo da sua mãezinha? Quanto tempo você não dá um beijo na sua mãe, não faz uma prece com a sua mãe? E o seu tio, que passou a trabalhar muito mais porque a sua mãe ficou viúva para ajudar a criar você? Ah, mas o senhor não está entendendo, porque eu queria ver, então, os sofredores do mundo espiritual. Trabalho da chamada desobsessão, né? Aí ele diz assim, e você, quando entra na casa espírita, não vê esse mundo de gente que vem sofrida, procurando consolo, esclarecimento, auxílio? Você não tem na tua casa os filhinhos que precisam da tua educação? Ah, mas eu queria ver aqueles que colaboram no mundo espiritual com as tarefas de direção da casa mediúnica, lá da casa espírita que eu frequento. Ué, mas você não está vendo lá o teu patrão, que é um homem honesto, que às vezes enfrenta a dificuldade, a maledicência dos outros? Por que você não está ajudando ele, não está cooperando com ele? Aí o Benício, depois de tudo que o Espírito fala, ele fica assim, sem ação. Também não é para menos, né? Até eu, lendo, fiquei assim, meu Deus do céu. Colocar as nossas barbas de molho, né? E aí ele volta para o corpo físico com o relógio lá batendo a hora dele levantar para ir trabalhar. Só que aí ele já volta com outro pensamento, com outro entendimento da vida. Beija, abraça a esposa, vai procurar a mãezinha que está lá no quarto, que tinha uma doença que já não saía mais do quarto, vai lá dar um abraço na mãe, pergunta pelo tio, já vai trabalhar com a disposição de ajudar o patrão, né, de ser o melhor funcionário. Então, por que a gente está falando dessa comunicação? Porque a história é real, né? É uma comunicação. Porque justamente nós temos ali os médios sensitivos. A gente às vezes quer sentir esse mundo espiritual de uma forma retumbante. A gente quer ser o médium ostensivo retumbante. Mas, na verdade, o que Deus espera da gente? A nossa cooperação em qualquer circunstância. Com mediunidade ostensiva ou sem mediunidade ostensiva, o importante é a gente aprender a ver e ouvir o que o mundo nos apresenta. E dentro do que o mundo nos apresenta, tentar colaborar da melhor forma possível. Que nós sejamos médiuns não ostensivos, mas médiuns dessa espiritualidade que nos solicita o tempo todo, no nosso grupo familiar, com a vizinhança, dentro da condução, no comércio, no local de trabalho, e para alguns, como nós aqui, né, dentro da casa espírita, efetivamente como médiuns atuantes. Mas que nós sejamos os médiuns dessa espiritualidade sempre, em qualquer situação. Que Deus nos ampare.
nós agradecemos a nossa Lúcia pela sua contribuição, pelo estudo que nos trouxe, esclarecimentos valiosos, orientações seguras através do Livro dos Médiuns. E vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, onde nós receberemos os passes, mas antes vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e os itens 5 a 7, que falam sobre o Espiritismo, serão comentados pela nossa Aline. São comentários de Kardec, quando ele nos diz: o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Nós vamos agora, então, interromper o texto para que vocês complementem em casa e pedir aos nossos irmãos médiuns que, por favor, se posicionem, se dirijam aos seus locais de trabalho, orientados pelos companheiros que já estão treinados para isso. E nós outros vamos, então, procurar não nos distrair com essa movimentação, que essa é a nossa tendência, mas essa movimentação, ela é necessária à realização do trabalho. Vamos também lembrar aqueles que forem portadores de mediunidade ostensiva, que por favor se controlem, porque esse trabalho ele é exclusivamente dos médiuns da casa, que já foram preparados antecipadamente para isso. Vamos pensar em trechos da palestra da nossa Lúcia, todo esse material que ela nos trouxe. Vamos refletir, porque é um material para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para que nos interessemos mais pelo estudo, não só do Livro dos Médiuns, mas de toda a codificação, para que nós nos esclareçamos em relação à mediunidade, em relação a tudo que fala de vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, para que não nos vejamos a braços com dificuldades, porque todo esse estudo certamente vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades que fazem parte da nossa caminhada, que fazem parte do nosso planeta de provas e expiações. Graças a Deus, Senhor. Estamos aqui, Mestre querido, com os nossos corações contritos, mas também alegres, porque aqui conseguimos chegar para estudar sobre assuntos que nos importam, sobre assuntos que realmente nos ajudarão na nossa vida de relação, na nossa vida de espíritos imortais.
Por isso, Jesus, te agradecemos por termos feito esta opção, a melhor opção, a melhor escolha para nossas vidas. Obrigada, Senhor. E te pedimos que abençoes a estes médiuns, nossos irmãos, que aqui estão, para colocarem sobre nós as suas mãos e doarem os seus melhores sentimentos, doarem a sua melhor parte, secundados por esses amigos espirituais que aqui estão. Por isso, Jesus, nós te pedimos que tu nos abençoes e que permita que possamos dar por iniciado o trabalho de paz da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que estejamos receptivos ao bem que nos é direcionado neste momento, em forma de vibrações de amor e paz. O Espiritismo é a chave que explica, que desenvolve vários fenômenos do mundo espiritual em ação com o mundo material, que num passado era tido como sobrenatural ou como algo místico. O Espiritismo, então, é essa ciência, é essa chave que vem nos revelar que no mundo visível e no mundo invisível há vida, e a vida em abundância. A vida que age e que reage incessantemente uma sobre a outra. Então, dessa forma, conselhos, ensinamentos, situações de uma vida futura nos são trazidos como exemplos, como orientações, que para cada um de nós serve de norte. A primeira revelação, ela está assentada sobre a figura de Moisés. A segunda revelação sobre a figura do Cristo. Mas o Espiritismo, a terceira revelação, essa não está assentada sobre figura alguma. Ela aconteceu, ela é proveniente das vozes dos céus, de espíritos que vêm nos trazer o seu conhecimento, o seu esclarecimento, informações, orientações, através de inumeráveis médiuns em vários pontos do universo, escapando, fugindo a qualquer tentativa de personalismo, a qualquer cerceamento de instituição ou pensamento. As vozes se fizeram ouvir. Se as pedras se calarem, meus discípulos falarão. E as vozes falaram, nos trazendo, no momento previsto, uma orientação, um conselho, que ao mesmo tempo que nos esclarece, nos consola, nos conforta e nos torna mais confiantes para seguirmos adiante. Assim, no tempo previsto, como o Cristo disse, não vim destruir a lei. O Espiritismo diz, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la, exemplificá-la, tornar claro a todas as pessoas, e no momento certo, vem então nos trazer o entendimento que nos permite sermos mais senhores do nosso destino, caminharmos com passos mais firmes em direção à luz, em direção a Jesus, que preside a doutrina espírita, porque a presidência deste movimento, desta doutrina, desses pensamentos, é do Espírito de verdade. E assim, os seus seguidores, os seus espíritos missionários, vieram trazer para nós, numa forma clara, objetiva, que não deixa dúvidas, todos aqueles ensinamentos morais que irão nos fazer caminhar de uma forma mais acertada para futuras encarnações de mais felicidades, mais produtivas e seguramente nos orientando a Deus.
Essa é a beleza da doutrina espírita, uma das belezas da doutrina espírita, que é o amor, é a misericórdia chegando a cada um de nós, não importa onde esteja, não importa o grau de conhecimento intelectual, mas é um conhecimento, é uma verdade que fala ao coração e que fala à inteligência de cada um. Está ao alcance de todos. Dessa forma, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo não diz nada de diferente daquilo que o Cristo nos trouxe. Apenas a desenvolve e está ao alcance de cada um de nós. Façamos, então, de nossa caminhada roteiros de luz, para mais seguros, mais firmes, mais senhores, possamos escrever páginas luminosas em nossa vida. É assim que o amor, que essa paz permaneça em nossos corações, não só na noite de hoje, mas por toda a eternidade. Muita paz a todos. Senhor Jesus, agora, Mestre amado, o agradecimento a Ti, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, e a estes amigos espirituais aqui presentes. Agradecimento por aqui estarmos, Senhor. Agradecimento pela bênção do estudo, do trabalho, pela bênção do passe. Agradecimento pela reencarnação bendita, Jesus. Ajuda-nos para que cada vez mais nos conscientizemos da importância de aqui estarmos no nosso planeta reencarnados, a fim de que essa consciência seja a de que devemos ser a cada dia, a cada momento, mais fraternos, mais compreensivos, mais humildes, com a nossa fé consolidada, com a certeza cada vez maior de que o Senhor é o nosso pastor e de que nada nos faltará. Abençoa-nos, Jesus, nós te pedimos mais uma vez. Abençoa toda a humanidade, nosso irmão, e que seja em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos dar por encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, vão em paz.